Olá, meninos e meninas, vamos gravar a segunda parte da nossa aula de hoje, sábado, dia 4/7 de 2020, aula das 16 horas, livro 3, módulo 4, Aprendendo com as Curas. E hoje estamos estudando o roteiro 3. Já vimos as duas primeiras páginas, na primeira parte, agora vamos para a página 241, onde estudaremos um pouco sobre o assunto obsessão. Então, na página 241, nós temos o primeiro parágrafo que se inicia nessa página é a seguinte: a obsessão é um mal epidêmico que afeta a humanidade desde os tempos imemoriais. Decorre da imperfeição moral do ser humano, da mesma forma que as doenças resultam das imperfeições físicas. Allan Kardec classifica a obsessão em 3 níveis, conforme a gravidade ou intensidade do problema: obsessão simples, fascinação e subjugação. Aqui eu vou fazer uma pequena inversão, não é discordando do Kardec, mas vocês me entenderão. Claro que a obsessão simples, como o próprio nome já diz, é o primeiro estágio. Depois vem a fascinação e depois a subjugação, mas nós temos que tomar cuidado. Claro que a subjugação, que é também conhecida como possessão, como veremos adiante, é muito grave, não tenha dúvida. E aí você fala, então, a fascinação é o do meio, mas na fascinação eu tenho um adendo a fazer que às vezes é mais difícil tratar a fascinação do que a subjugação. Por quê? Porque na fascinação o obsediado, vamos assim dizer, não se sente obsediado. Ele está muitas vezes a braços com o obsessor. O famoso juntou a fome com a vontade de comer. Então, para ficar bem entendido, eu quero beber e o obsessor quer que eu beba, então tá tudo certo, né? Vai tentar convencer a pessoa de que ela está sendo obsediada, porque é desejo dela também. Eu quero me tornar milionário passando por cima de quem quer que seja. O obsessor me dá uma força, eu não vou perceber que eu estou sendo obsediado, porque eu estou recebendo inclusive uma ajuda dos meus amigos, entre aspas, espirituais, né? Então é muito difícil, é comum a gente ver os casos de fascinação com pessoas que têm poder, seja econômico, político, qualquer tipo de poder. É muito difícil você convencer a pessoa, se é que cabe convencimento, né, nesses casos, de que ela está num processo obsessivo. Diferente da subjugação, que por ser tão grave, é fácil perceber, tanto a pessoa quanto quem está no entorno, que há ali instalado um processo obsessivo. Então, sim, a subjugação é o terceiro estágio, é o terceiro nível, sim, mas a fascinação é mais perigosa no sentido de detectar, né? Muitas vezes não detectamos. Vamos estudar agora um caso, ou as características, melhor dizendo, da obsessão simples, bem no meio da página 241. A obsessão simples é de ocorrência comum e raras são as pessoas que em algum momento da existência não lhe tenham sofrido ação. Então, atire a primeira pedra quem nunca recebeu nenhum tipo de sugestionamento negativo. Aí a pessoa pode dizer, devo ter recebido, mas não sei, eu não sou médium ostensivo. Às vezes vem umas ideias meio erradas na minha cabeça, mas será que é obsessão? Então eu vou facilitar. Imagine ao longo de toda a sua vida, em especial da adolescência para diante, se nunca teve um amigo, uma amiga encarnado que não lhe sugestionou, sugeriu ideias não muito positivas. É assim que é uma obsessão simples. Uma pessoa que te convida para uma ação não muito honesta, uma ação não muito correta, não muito benéfica à saúde, enfim. Isso já teve. Bom, então já teve casos de obsessão simples ligando encarnado a encarnado. E com certeza, do mesmo tipo, do mesmo nível, temos sempre obsessões simples acontecendo. O que acontece é que alguns de nós vamos aprendendo a nos manter mais vacinados, né? Vamos aprendendo a nos manter mais protegidos em relação a elas, mas sempre estamos sujeitos.
A pessoa que acha que não tem nenhum risco de sofrer a obsessão, esse está bem arriscado, porque fica desatento. Né? Quem se acha acima do bem e do mal, esse fica desatento. E ficando desatento, aí estamos mais vulneráveis a sofrermos uma ação de espíritos menos felizes. Ainda, né, falando da obsessão simples, no mesmo parágrafo, alimenta-lhes ideias fixas. Quem aí está assistindo a aula e fala, puxa, eu tenho ideia fixa em relação à organização, ideia fixa em relação ao meu futuro, eu tenho ideias fixas em relação ao medo da morte, eu tenho ideias fixas em... aí um monte de ideias fixas, né? Aquela ideia recorrente, que a pessoa vai dormir e fica pensando, acorda e fica pensando, em alguns momentos de crise. Então, uma crise como a pandemia, que é uma crise geral, ou uma crise particular, que a pessoa passa por uma doença, por uma separação, pela perda de um ente querido, por um desemprego, alguma coisa assim dispara uma fragilidade e é onde a pessoa fica vulnerável a ideias de obsessores. Por que que antes ela não pensava no suicídio? Porque as coisas estavam bem, ela não estava sintonizada com esse sugestionamento. No momento em que ela ficou fragilizada, esses espíritos que já estavam à espreita começam a sugestionar. A diferença é que agora, por estarmos sintonizados, nós muitas vezes aceitamos o sugestionamento e até sucumbimos a esse sugestionamento. Veja que aqui em um parágrafo, né, nós ficamos bastante tempo analisando a questão da obsessão simples. No penúltimo parágrafo da página 241, penúltima linha do penúltimo parágrafo, tem uma palavra que resume muito bem as relações obsessivas, mediúnicas de um modo geral, que é sintonizando. Sintonizando, sintonia. É muito simples, né? A física explica isso. Quando eu ligo para um número de celular, a mensagem vai para lá. Eu estou me sintonizando, me ligando àquele número. Quando eu coloco numa faixa do rádio, eu ouço as músicas que estão tocando naquela emissora. O mesmo acontece com relação à TV. Se eu entro num site, eu vejo o que aquele site está oferecendo. Ou seja, isso é sintonia. Se eu estiver na emissora A, vejo, ouço o que está sendo transmitido na emissora A. Sim, é o mesmo se eu estiver na B ou na C. Portanto, vamos imaginar que eu esteja na A e na B esteja passando coisas extremamente negativas. Eu sou atingido? Não diretamente, porque eu nem estou vendo nem ouvindo aquilo que está sendo passado. Mas, se por algum motivo eu mudo a minha frequência, se eu mudo o meu padrão vibratório e passo a sintonizar na sintonia B, eu passo a ver e ouvir o que está sendo transmitido naquela sintonia. Por isso, gente, só dá para falar isso em aulas mesmo, não vamos falar isso no atendimento fraterno, que até falta de caridade com a pessoa que está nos procurando. Mas não tem vítima na obsessão. Né? Nós sabemos, como estudiosos da doutrina, né, no EAD, estamos fazendo estudo aprofundado, que não somos vítimas. Ah, mas Edmir, o Espírito pegou no meu pé, porque eu estava naquela sintonia. Nunca o Espírito vai conseguir mudar a nossa sintonia se nós não quisermos. Eu escolhi ler aquelas coisas, assistir aquelas coisas, eu escolhi aquelas amizades, eu escolhi aqueles ambientes, e porque eu escolhi, eles podem facilmente facilitar com que pensamentos naquele campo, naquela área, sejam de alguma maneira mais fortes em mim, sejam mais frequentes em mim, porque se eu não quiser beber, não haverá espírito que me fará beber, nem encarnado, nem desencarnado. Mas se eu já estiver com vontade de fazer alguma coisa, seja qualquer vício,
seja até ação suicida, os espíritos menos felizes conseguirão dar o empurrãozinho. Então não somos vítimas, somos coautores do processo obsessivo. A ligação, a sintonia, a de alguma maneira, Edmir, mas e quando a vítima é uma criança? Bom, as causas atuais, né, das aflições não deve ser, porque ainda é uma criança e não fez nenhum mal nessa vida. Mas e as causas anteriores às nossas aflições? Aquilo que fizemos em outras existências? Veja que ainda não saímos, nem entramos na análise do texto evangélico e já terminamos a segunda parte do nosso estudo.